Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 6 de novembro, mais uma quarta-feira. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, beleza? Partindo direto para o gráfico, sem enrolação, Ibovespa, tá pessoal? Ainda segue aqui travado, demonstrando que aqui, ó, nessa região do 128, 128.500, tem uma forte região de suporte, né? Ele começa a falhar rompimento de fundo, olha. Desde aqui desse rompimento, né? Ele rompe, falha, rompe, falha, rompe, falha, ou seja, já começa a demonstrar uma certa fraqueza na ponta da venda, apesar da ponta compradora ainda seguir fraca também, porque a gente vê que não tem força para romper o canalzinho de baixo. Quem sabe Bovespa acumulando aqui nessa zona para tentar romper o 132, 132.500, tá? Só começo a achar interessante de fato acima do 132, 132.500, tá? Por enquanto ainda está aqui em região de zona de suporte sem muita convicção, tá? Zona de suporte ainda importante essa região de 128 ao 126 mil pontos, beleza? Já o dólar, meus amigos, sofrendo no dia de hoje uma queda de 1,34. Se fizer o fechamento abaixo dessa linha de suporte, passando para baixo da média móvel de 20, fechando dentro dessa região de congestão, não é um sinal legal, demonstrando muita pressão vendedora e a possibilidade de voltar a negociar dentro dessa região de congestão novamente. Então, se ele rompe a resistência, não consegue se manter acima e volta aqui para o meio desse balaio de gato, expectativa também que ele possa retomar lá para a zona de suporte para testar aquela zona, tá? Zona essa que é a região dos 5.435, beleza? Partindo lá fora, o que a gente comentou sobre as eleições? Que ia entrar volatilidade, né, meus amigos? Tá aí muita volatilidade nos mercados. A gente viu o S&P hoje com uma alta de 2,5%, né? Então uma alta muito forte. E vamos projetar os nossos alvos aqui novamente. Alvo esses que passam a ser lá na região dos 6.000 pontos para o S&P 500, tá? Volta de volume comprador, então deve dar uma acelerada nessa movimentação, tá? E também uma região aí de rompimento de topo, acionamento de um novo pivô de alta, o S&P retomando o viés comprador no curto prazo novamente, tá? O índice da Nasdaq também ficou feliz com a notícia, hoje uma alta de 2,80, rompendo o seu topo histórico, acionando um novo pivô de alta e a partir de agora a gente pode projetar novos alvos pro S&P, pro S&P não, né? Pro Nasdaq. Próximo alvo, região dos 19.253 pontos, volta de volume comprador, a gente pode ver uma acelerada aí na movimentação. O petróleo, meus amigos, ainda segue em congestão em fundo, zona de suporte nos $69 e resistência na casa dos 78. Minério de ferro ainda segue aqui travado, né? Anteontem ele chegou a acionar o pivô. Ontem fez um fechamento não legal, também não conseguindo sustentar a primeira tentativa de rompimento e volta aqui para baixo demonstrando uma certa fraqueza, aparição de volume vendedor. Então, bastante atenção. Tá para retomar alta só acima do 106 mesmo. Meio fraco. O DXY, um baile, meus amigos, não chegou a corrigir lá embaixo, né? Olha, parou de fato ali na média móvel de 200. Hoje abriu com gap e foi para cima uma alta até o momento de 1,5%. E na onde que ele parou? Exatamente naquele ponto que a gente comentou, né? Lá no 105,30, que é uma linha de tendência de baixa, tá? Rompeu aqui, começou a fechar acima, ele volta a trabalhar numa região de vazio gráfico, mirar lá na região dos 107,45, tá? Então, o DXY voltando aí retomar o viés comprador, acionando um pivô de alta, ok? O Nikkei 2,60 de alta ainda segue lateral. DAX, Bolsa da Rússia 1,13 de queda. Se perder a zona de suporte aqui nos 18.900 começa a ficar bem feio. O Hang Seng retomando um viés comprador, uma alta de 2,15, consolidando um fundo ascendente nessa região dos 20.000 pontos. Expectativa é retornar lá para os 23.000 pontos, tá? A Bolsa da Rússia segue mais fraca, só 1,77 de queda, ainda está
presa aqui nessa zona de suporte, dentro de uma tendência de baixa. O ouro, hoje uma forte queda, tá, pessoal? 2,85, o ouro que agora, como quebra esse canal de alta pela primeira vez, começa a sugerir a possibilidade de voltar a testar, quem sabe, essa zona de suporte aqui embaixo. Zona essa aí dos 2.600 dólares, tá? Quebrando por enquanto a estrutura de alta no curto prazo, ok? O gás retomando a alta de 3,80, ainda por enquanto segue aqui processo de congestão normal, que não pode ele perder o fundo dos 2,50, tá? Próximo alvo é ele retomar para testar topo nos R$3, rompeu R$3, passa a mirar os 3,15, 3,50, tá? Perdão. A prata mais fraca ainda, de fato, voltando aqui a um viés vendedor no curto prazo, possibilidade de retomar aqui para a linha de tendência de alta na região dos 30 dólares, tá? Já as cripto, meus amigos, eu avisei. Olha aí o Bitcoin, meus amigos. Olha essa alta de hoje. 9,5%, tá? 9,5%. Cadê meus alvos projetados aqui, cara? Ah, ele cravou o primeiro alvo aqui, olha, no 74.500, rompendo o topo histórico. Próximo alvo agora de curto prazo, 86 mil dólares, um volume comprador monstruoso, tá? Para isso aqui chegar nos 80, 85 mil dólares é rapidinho, tá, pessoal? Avisei, sou comprador de Bitcoin há um bom tempo. Falei que todas essas oportunidades aqui dentro, tanto lá na resistência quanto no suporte, dava para ter acumulado mais, beleza? Eu comentei aqui com vocês isso. O Ethereum, uma alta de 11%, está querendo sair dessa congestão. Volta de volume comprador, o que aparenta querer dar uma acelerada nessa movimentação. Começou a romper os 2.815, fechar acima, tem espaço livre em direção à região dos 3.500 dólares. Tá? Mas primeiro tem que romper essa congestão aqui embaixo ainda. Apesar dessa forte alta, ainda dentro de uma congestão, né? Voltando para a nossa bolsa rapidamente, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois que mais caíram, e depois a análise é pedido de vocês. Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte, beleza? GGBR4, destaque do pregão de hoje com uma alta de 9,40, um papel que depois de tanto tempo rompe um canalzinho de baixa, rompe uma zona de congestão. Ainda acho interessante o papel quando ele começar a romper essa zona aqui, olha. Tá? Essa zona aqui, ó, que aí ele sai de toda essa congestão, tá? Inclusive eu vou até desconsiderar esse canal daqui e vou dar mais atenção para essa congestão toda, tá? Começa a ficar interessante lá acima dos R$20, tá? Não vejo entrada ainda, não tem nada para fazer, mas é um ativo que começa a chamar a atenção novamente, ok? Pets 3, meus amigos, bonito papel, hoje uma alta de 5,80, né? Foi um ativo que eu tentei colocar na carteira de swing trade aqui por 2 vezes, ele não acionou a ordem, ficou aqui nesse balaio de gato. E agora foi embora, quem pegou aí se deu bem no pivôzinho aqui, o papel chegou a subir 15% em 3 dias. Volta de volume comprador, se a gente olha pelo semanal, começa a ver caminho livre até a região do 7,47. Tá? Um pivô aí alinhado com as médias pelo semanal, né? Todas as médias aí alinhadas, muito interessante. Próximo alvo 6,10, depois 6,70 e o alvo principal retornar lá para o 7,50. Tá? Bonita movimentação de PETS 3, não vejo nada para ser feito agora. Tem que esperar uma correção, um pullback. Tá? Carrefour não sustentou e falhou a primeira tentativa de dar sequência no Okoi, né, no ombro cabeça invertido, voltou aqui para dentro dessa consolidação. Tá? Não acho nada interessante no papel. TOTS 3 também não acho nada interessante apesar da alta. Começa a ficar interessante quando fizer um pivô de alta acima desse canal de baixa. Tá? Por enquanto ele só rompeu, alto volume comprador de fato. Começa a ficar muito interessante. Ainda não vejo compra, não vejo nada aqui. Tá? Tem que corrigir, deixar um fundo ascendente, um pivô. Aí sim tem bastante espaço livre para o papel andar. Por enquanto não vejo nada. Viveu chamando atenção também com uma alta na semana, o papel chegou a subir nas 2 últimas semanas 45%, tá? Por enquanto não vejo nada para fazer. Agora que rompeu essa congestão em fundo, deixar corrigir, formar um fundo ascendente, voltar perto da 9 e aí sim começa também ficar mais interessante para procurar por compras, tá? O papel que agora passa a ter um alvo lá para a região dos 5,56. Tá? Seria retornar para a máxima dessa última barra de ignição vendedora,
e na média móvel de 50 do gráfico semanal. Ok? Vamos até colocar uma seta aqui. Olha. Próximo alvo do papel, 5,52. Então não precisa ter pressa para entrar aqui de qualquer jeito. Né? Ele rompeu a congestão, ok? Deixa ele confirmar, fazer uma correção, deixar um fundo ascendente e procurar por pontos de compra na correção ou então no possível pivô de alta aí pelo gráfico diário, tá? Mas por enquanto não vejo nada para fazer no papel, mas é fato que a gente vê uma aceleração comprador, o que traz viés comprador para o papel novamente, ok? A Transpaulista segue em congestão, não vejo nada para fazer, tá? O papel se perde fundo nos 23, vamos até ajustar isso aqui. Se perde fundo nos 23,80 fica feio. Para cima precisa fazer um pivô de alta acima dos 25. Por enquanto, congestão também não vejo nada para ser feito. Beleza? Foram esses os ativos de hoje. Espero poder ter ajudado vocês e até amanhã.